Durante eventos, no último sábado, Lula virou alvo de críticas devido a seus discursos polêmicos. Na cerimônia de oficialização do apoio do PSOL, o petista relembrou do Petrolão e disse que foi Sérgio Moro o responsável por quebrar a estatal e o país. Eu hoje estou feliz porque o Moro, sabe, eu nem sei o que ele está fazendo. Mas ele é aquele ditado que a gente aprende com a mãe da gente. Quem faz daqui na terra vai pagar na terra. E ele vai pagar por tentar manobrar a sociedade brasileira. Ele vai pagar na terra ao que ele levou esse país a quase quebrar uma empresa como a Petrobras, a quebrar a nossa indústria de engenharia, a ser responsável por 4.400.000 postos de trabalho fechados, a ser responsável por quase 170 bilhões que nós deixamos de investir nesse país, a ser responsável por 58 bilhões que nós deixamos de arrecadar, a ser responsável pela quebra da BR. Além de ter prometido o Ministério do Índio, Lula ainda disse que, se vencer, vai recriar o Ministério da Cultura e que não se importa com o teto de gastos. Nós não vamos ter apenas mais um ministro de cultura, não. Além do ministro, vamos ter um comitê de cultura para que a gente faça da cultura uma coisa muito forte nesse país. Não será pouca coisa a transformação que nós vamos fazer. Não me peça para falar o teto de gasto. Não tem teto de gasto. O petista também defendeu a volta da relação brasileira com ditaduras e governos esquerdistas da América Latina e disse que vai extinguir os clubes de tiro para dar lugar a clubes de leitura. E vamos voltar a restabelecer a nossa relação com a América Latina. E se Deus quiser, vamos criar uma moeda na América Latina, porque não tem esse negócio da gente ficar dependendo do dólar. Vamos tentar recuperar os BRICS. Só basta que você manda o Putin parar com essa guerra, pô. Eu não estou precisando de guerra agora. Eu estou precisando. E outra coisa, se prepare, porque esses clubes de tiro que for criado como eles criaram vai fechar. Nós vamos querer clubes de leitura. Nós vamos querer bibliotecas espalhadas por aí, saída fora. Ao invés de tiro, vai ter um livro. Já em evento na Brasilândia, em São Paulo, o petista disse que o presidente Jair Bolsonaro não tem sentimento e que os policiais não são gente. Ele não tem sentimento. Ele não gosta de gente, ele gosta de policial. Por fim, Lula voltou a criticar a graça concedida ao deputado Daniel Silveira e defendeu indulto a bandidos. Ele agora resolveu brigar com a Suprema Corte. Tá cheio de menino de 17, 18, 19, 20 anos que foram presos. Nem se sabe o crime que cometeram. Não tem advogado porque não pode pagar. E esse presidente, ao invés de visitar uma cadeia e dar indulto para quem merece indulto, ele resolveu dar indulto para um amigo seu que tinha cometido a barbaridade de ofender a Suprema Corte. Nas redes sociais, Bolsonaro relembrou de um alerta que fez em 2016 sobre os planos do PT de unificar a esquerda da América Latina e restaurou um vídeo de quando era deputado, no qual defendeu a população e os policiais. É que uma minoria de marginais aterrorizam a maioria de pessoas decentes. Quando se fala em menor vagabundo, como esse que foi preso lá no Porto, Rio de Janeiro, você tem que ter uma política para aprisionar esses caras, buscar a redução da moralidade penal e não defender esses marginais como se fossem excluídos da sociedade. Não são excluídos, são vagabundos, que devem ter um tratamento adequado. A minha comissão não vai ter espaço para defender esse tipo de minoria. Olha só, buscar a redução da moralidade penal, uma política de planejamento familiar, buscar uma maneira de dizer à sociedade que eles foram enganados com o Estatuto de Desarmamento, só desarmou o cidadão de bem, os marginais continuam armados, tá ok? Lutar uma maneira para legítima, não apenas legítima defesa da vida própria de outros, mas legítima defesa do seu patrimônio de outrem, para dar uma resposta ao MST, que invade propriedade de quem trabalha, que leva o terror ao campo. Tem que mudar a política de direitos humanos, é só para humano.
Nesse domingo, em discurso, o petista voltou atrás e pediu desculpas aos policiais. Ana Paula Henkel, você tem falado aqui, né, Ana? Tem que deixar o Lula falar, é isso? Tem que deixar o Lula falar, para o Brasil ver as verdadeiras cores, né? As cores de um ex-presidiário. Agora ele fala, né, que esses rapazes aí, esses meninos, vítimas da sociedade, que eles são presos porque eles não têm, e não são soltos porque eles não têm advogados, porque realmente quem tem advogado, que tem entrada lá no STF, que pode impetrar mais de 400 recursos, tira presidiário da cadeia, tira condenado da cadeia, condenado em 3 instâncias, condenado por desembargadores indicados pela própria administração petista. Senhor desembargador Gebran Neto escreveu ali, né, no processo: há provas sobradas. A gente vai repetir isso aqui ad eterno. Aumentou a pena do ex-presidiário, mas quem tem advogados, né, senhor Lula? Quem tem advogados de olho aí no STF, como o senhor Cristiano Zanin, que inclusive o ministro Gilmar Mendes chorou, tomou água, ficou nervoso, fez homenagens ao advogado da defesa. É inacreditável, né? É cômico e trágico ao mesmo tempo. Agora, ele fala também do indulto aí da graça presidencial do presidente ao deputado Daniel Silveira, mas também não fala absolutamente nada de como ele protegeu o terrorista italiano Cesare Battisti, que assassinou 4 pessoas, assassinou inclusive um pai na frente de um filho, de um adolescente, foi protegido pelo ministro Barroso, mas depois, na administração do ex-presidente Michel Temer, ele foi extraditado e lá na Itália ele confessou os crimes. Lembrando que o ministro Barroso disse em sessão ali do plenário que ele era um homem inocente, que ele era um homem de bem, né? Agora, outro ponto interessante das falas aí, né, da campanha eleitoral de Lula, é como ele fala de pessoas o tempo todo. Ele não fala de ideias, aliás, ele fala de ideia assim: revogar a reforma da Previdência, revogar o teto dos gastos, revogar a reforma trabalhista, regular a mídia, o que mais? Moeda única para a América do Sul toda. E ele fala também, Vitor, na recriação aí do Ministério da Cultura. Eu vou falar uma coisa, Vitor, o Ministério do Esporte, que eu vi nas administrações petistas, foi uma baita ferramenta de corrupção, foi uma baita ferramenta ali, ó, de ralo para escoar dinheiro para dentro da própria administração petista. E muita gente me pergunta: se pudesse ter o Ministério do Esporte de novo, se eu apoiaria. De jeito nenhum, para nenhuma administração, principalmente quando tem ministros aí indicados como Orlando Silva, né, o comunista Orlando Silva, que agora ele porque quer passar o projeto de lei que cala o povo brasileiro, o projeto da mordaça, o projeto da censura. Mas o brasileiro está de olho, esse projeto não vai passar. Diga, Mota. Brown, eu sugiro a Lula que vá visitar a família de Renan Silva Loureiro, que foi assassinado há alguns dias atrás. Vá lá e repita as coisas que ele falou. Eu sugiro a Lula que vá visitar as famílias dos 41 mil brasileiros que são assassinados todos os anos. Sugiro que ele vá ao cemitério de Sulacap, aqui no Rio de Janeiro, onde são enterrados os policiais militares. Vá lá com esse discursinho dele. Só no município do Rio de Janeiro, a polícia carioca estima que existam 55 mil bandidos armados com armas de grosso calibre. Nenhuma dessas armas foi comprada legalmente. Nenhuma dessas armas foi usada em clube de tiro. Essas armas vêm todas do contrabando, estimulado pela impunidade que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva e os seus companheiros ideológicos transformaram em lei. A herança do PT é a decisão do STF, que em 2006 determinou que criminosos hediondos também tinham direito à chamada progressão de regime, ou